Olá, bem-vindo ao Gente que Pode, o podcast que quer dar voz à diversidade. Meu nome é Heloíse Guion e estou aqui com as demais idealizadoras Juliana Goulardins e Vânia Ferreira. No episódio de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a transição da pessoa com deficiência para a adolescência e vida adulta. E para isso, nós convidamos a doutora Cristina Ramamura. Ela é fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências, e ela tem especialização em síndrome de Down e fisioterapia aquática, além de diversas outras formações, como conceito Bobat, escala de avaliação e follow-up em pediatria, dispositivos assistivos de baixo custo. Ela atualmente é docente em programas de pós-graduação e atua no atendimento clínico em fisioterapia neurofuncional, com ênfase em pediatria há mais de 31 anos. Muito obrigada, Cris, por estar aqui conosco hoje. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Eu acho que vai ser um bate-papo que eu espero seja bem proveitoso e que a gente possa discutir, compartilhar ideias, né, trocar experiências para contribuir de alguma maneira nesse contexto, né, que envolve a transição desses jovens, né, dos adolescentes para a fase adulta. Bem-vinda, Cris. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente já estava aqui nos bastidores comentando, né, dessa mudança no cenário da expectativa de vida, a longevidade das pessoas com deficiência. Você pode comentar um pouquinho e contextualizar as pessoas em geral que não trabalham na área sobre essa mudança? Eu acho que é importante a gente remontar a história, né? Então, na década, por exemplo, dos anos 10, né, 1910, uma criança, por exemplo, com síndrome de Down atingia máximo 10 anos de idade, né? Nos anos 70 para 80, passaram a 25. E, atualmente, elas atingem 60 anos ou mais. Eu falo da criança com síndrome de Down, nesses ciclos de vida, mas o mesmo acontece com pessoas com paralisia cerebral, também, né, tem melhorado a sua sobrevida. Aqueles que têm os quadros ditos mais leves podem ter a mesma expectativa de vida que a população comum. Pessoas com doenças neuromusculares, particularmente, né, crianças com distrofia muscular de Duchenne, da mesma forma que no passado faleciam em torno dos 20 anos de idade, hoje atingem 30, 40 anos. Então, é um período, né, que a gente não pode esquecer, de deixar de ter atenção sobre essa fase, porque eles estão saindo da fase da infância, avançando para a adolescência, atingindo a fase adulta e envelhecendo. E nesse processo, muitas coisas podem acontecer, né? Outras comorbidades que podem estar associadas, sobre as quais o profissional da área da saúde, o profissional da área da educação, a família, né, tem que ser informada para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida e, de fato, eles consigam, né, ter presença na comunidade. Não só viver mais, mas viver com qualidade, né? Então, Exato. Viver mesmo, né? Exatamente. Não sobreviver, né, por mais tempo. Eles terem esse Isso. tempo, que esse aumento seja de vida mesmo, né, e não de sobrevida. Isso tende a cada vez mais aumentar pelo avanço tecnológico, então, desenvolvimento de novos medicamentos, a própria distrofia de Duchenne que você trouxe, né? Tem agora, recentemente, uma medicação aprovada, a AME, atrofia muscular espinhal, que era uma doença, em algumas formas, fatal, né? Muito cedo. Hoje a gente tem as terapias gênicas e a gente tem tido toda uma mudança aí de melhora de assistência, melhora do entendimento desses ciclos de vida, né? O que acontece nos ciclos de vida. Mas uma coisa que a gente já conversou aqui é muito assim, né? O medo dessas mães, né? Se eu morrer, quem vai cuidar? E justamente acho que pensando nessa questão de longevidade, se a gente pensa na síndrome de Down, às vezes essas famílias não vão estar presentes na vida adulta porque, né, o ciclo natural da vida, esses pais podem falecer antes dos filhos. Então, como a gente vai pensar em fomentar essa autonomia, a inclusão? O que você traz assim de reflexões, Cris? Isso é um fato real,
né? É uma preocupação que qualquer pai, quando chega no consultório, ele vai expor para o profissional. A gente está aqui investindo nesses primeiros anos de vida, que são fundamentais, né, em termos de intervenção precoce, mas e depois? Eu vou envelhecer, né? A minha rede de apoio também vai envelhecer. E como é que vai ser essa assistência, esse cuidado com o meu filho? Então, a gente precisa, neste momento, mais do que nunca, pensar nessa realidade. Porque assim como a população geral, nós aqui, né, melhoramos a nossa expectativa de Sim. vida, isso tem acontecido para a população com deficiência, está acompanhando, né, em paralelo. E aí, como é que a gente pode auxiliar? Primeiro, investindo nesses primeiros anos de vida, né? Por mais que todo mundo fale a respeito da importância do investimento em primeira infância, seja da criança típica, mas para a criança típica ela é fundamental também. Hoje existem programas, políticas públicas de investimento para essa população, mas aí o que acaba acontecendo? As crianças, né, com deficiência, elas não têm um foco sobre as suas reais necessidades, né? Elas não têm um preparo para a vida, né? Então, elas têm Isso. acesso a um serviço, a uma rede, falando na rede pública, né? A alguns serviços durante uma faixa etária. Uhum. E depois, né? A gente pensa até assim, a própria escola, né? Os ambientes, o ambiente de saúde, né? As clínicas de reabilitação e o ambiente escolar. Até uma certa idade, a gente tem ferramentas, tentativas de Uhum. inclusão. E depois, né? Pois Para é. onde eles vão? Os serviços que acolhem adultos também não estão bem preparados para essa população que cresceu com a deficiência. Eles estão mais preparados para quem adquiriu a deficiência depois, né? Tardiamente, já na fase adulta ou na senescência, no envelhecimento. Mas não voltados para quem convive com uma condição crônica e complexa de saúde desde sempre, né? E isso é um desafio para os sistemas de saúde, tanto o particular quanto o público, porque é um gasto de saúde Sim. coletiva e que não tem início, meio e fim, né? Ele é mantido, É um é um contínuo. contínuo. É um E contínuo. como a gente trabalhar esses profissionais e as famílias e as pessoas para ter autonomia do seu próprio cuidado. Autocuidado não é algo que é trabalhado, né? Eu vejo pelo menos dentro da fisioterapia. A gente tem um racional muito para fica comigo, fica aqui, não tem alta, paciente neurológico não tem alta. Não, e aí, como é que a gente empodera para um cuidado de vida, para um contínuo, como você trouxe, É de por vida, isso né? mesmo que eu vou reforçar, né, esse slogan da campanha da campanha da T21 esse ano, da Síndrome de Down, que é valorize as capacidades e respeite as limitações. A gente vê as limitações e as valoriza, ao invés de respeitar, e a gente diminui a capacidade, potencialidade. né? Então, assim, eu acho que esse slogan desse ano foi muito assertivo porque ele veio para a campanha da Síndrome de Down, mas eu acho que ele se estende a todas, né? Então, será que a gente está pronto para não olhar só e não potencializar a limitação, e sim a capacidade? E respeitar essa limitação, mas não a colocar como protagonista mesmo, né? E as famílias têm dificuldade disso, até por uma coisa que eu e a Vânia, a gente já trouxe aqui várias vezes, que é a superproteção. Né? A gente acha que a gente precisa fazer, que a gente tem que cuidar e que ninguém cuida melhor que a gente, né? É muito comum, né? As pessoas presumem capacidade, né? E aí é muito complicado quando alguém, né, estabelece o que o outro é capaz de fazer, sem valorizar o que de fato, né, ele consegue realizar, o seu desempenho. E aí, isso tem uma questão muito importante, que é histórica também, da ideia de deficiência inserida dentro da cabeça das pessoas, né? Que aí remete ao período lá atrás,
Você vem pela Idade Média, passa por todas aquelas etapas em que a criança, inicialmente, a pessoa com deficiência, né? Ela era vista como alguém que não estaria apta ao convívio na comunidade, por exemplo. Se ela não fosse guerreira, ela era sacrificada, né? Então a gente tinha as comunidades Punição espartanas. por ser como é. Exatamente, Né? né? Depois, aquela fase em que a deficiência era visto como algo decorrente do divino. Então, tem questões religiosas envolvidas, né? Tem uma série, é muito complexo, mas isso justifica a ideia que a pessoa, né, aqui dentro da comunidade tem sobre as pessoas com deficiência. Então, voltando um pouquinho, a consciência que as pessoas tinham há 30 anos atrás a respeito da criança com deficiência era de que ela não seria capaz. Então, por exemplo, se havia uma criança com uma deficiência, então síndrome de Down, com uma cardiopatia, se ela estivesse numa fila entre aqueles que não tinham deficiência, quem ia para a cirurgia primeiro no serviço público? A criança sem deficiência. Era algo que está ali, né, incutido, e as pessoas faziam opção. Por quê? A consciência da época falava, a criança que vai ter possibilidade de usufruir dessa cirurgia, e ter prognósticos, ter a capacidade produtiva, é a criança típica e não a criança com deficiência, né? Então, primeiro, a gente precisa pensar o quanto as pessoas entendem o que é o indivíduo com deficiência, né? A interpretação que eles têm a respeito disso. É preciso investir em educação, né? Muita. Educação não só, né, a formal entre as pessoas da comunidade com campanhas, mas a educação das crianças com deficiência. Então, se a gente for pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que foram estabelecidos lá em 2015, cuja meta é 2030. A gente está muito longe de alcançar. Um deles é que a educação seja uma educação de qualidade e inclusiva. Quando se fala inclusiva, é para todos. Se é para todos, tem que estar incluído também a criança com deficiência. Só que aí vem o despreparo, né, de vários atores, tem vários atores envolvidos nesse processo, né, e que precisam ter uma melhor capacitação para receber essa população. E é um processo de formação continuada, porque eles Sim. vão, as coisas vão mudando e a forma de lidar com a deficiência, de entender, isso vai mudando culturalmente também, como você está trazendo. Então, não só um acompanhamento de evidências científicas, de estudos epidemiológicos, que parece que está muito na academia, mas essa coisa do dia a dia, a cultura que eu estou inserido, o contexto que eu estou inserido, quanto isso precisa ser modificado também. E esse processo de educação, ele não pode parar, né? Ele tem que ser mantido continuamente. Porque, inclusive, essa é uma questão muito importante, né? Eu acho que são dados de 2010. Esses são de 2010, mas tem um dado recente do IBGE a respeito de empregabilidade da pessoa com deficiência. Os dados, eles vão sair pelo censo agora no final do ano com informações mais robustas. Mas ano passado, se eu não me engano, 50% das pessoas com deficiência com educação superior estavam fora do mercado de trabalho. Mesmo com a lei de cotas. Mesmo com a lei de cotas. Então, não basta ter a lei ela precisa ser aplicada. E isso vai nas diferentes esferas, né? Então, começa na escola, passa pelas empresas, né? Para que efetivamente as pessoas com deficiência ocupem espaço. Não é só visibilidade, não é só estar presente, é ocupar o espaço nessa cadeia produtiva. Sim. E Cris, quando a gente fala dessa inclusão, né, dessa transição da criança para o adolescente para o adulto, a gente que é mãe, principalmente, a gente sente isso na pele, e como profissional a gente também sente junto com os pais que estão ali com a gente, mas num contexto geral, quando a gente fala de deficiente, a gente olha muito pro profissional da reabilitação, o fisioterapeuta, o TO, o fono, mas num contexto geral, essa família, essa pessoa sofre muito. Por exemplo, né, eu acredito que eu passei por isso, acredito que outras famílias passam também.
Um filho fica doente, a gente precisa levar essa criança não, esse adolescente já, esse adulto em um pronto-socorro, a gente já começa a temer em casa. Porque aquele profissional, ele não é um fisioterapeuta, não é um profissional ali da reabilitação, mas ele não está preparado para receber uma pessoa com deficiência já adolescente, principalmente adulto, nem no tato, nem no tratar mesmo, né, aquela pessoa. E as questões profissionais também, um profissional de RH, uma pessoa ali do meio profissional não está preparado para receber. Então, assim, a gente vê que, no contexto geral, essa educação social é importante e ainda está muito falha. Muito mesmo. A gente vê que isso gera tabus, né? A gente fala muito de acessibilidade e as pessoas vêm com a barreira física, né? De cadeira de roda, isso, aquilo. Mas muito mais, para além da barreira arquitetônica, o que dificulta a entrada deles no mercado de trabalho, no ensino superior e tudo isso, é a barreira atitudinal. Exatamente. Então, o capacitismo, o preconceito, esses pré-julgamentos do que ele é capaz ou não, porque, olha, eu bati o olho em você, eu vi que você pré-julguei antes de conhecer as suas competências, os seus talentos. Então, até o processo de seleção precisa talvez ser repensado. No geral. Tantas coisas, né? A gente precisa olhar para essas barreiras atitudinais e como que a gente desconstrói isso enquanto sociedade, no nosso nicho específico, até enquanto profissionais, porque a grande dificuldade é os serviços, fez 18 é adulto, né? Mas os serviços de neuroadulto não atendem o PC adulto, Não a paralisia atende. cerebral adulto, o autista adulto. E aí, o que a gente faz? E para um pouquinho antes ainda, como é que se lida com a adolescência com deficiência? Questões da menstruação, questões da Exatamente. ereção. Aí vem mais preconceito. Não, ele está se estimulando porque ele é hipersexualizado. No Down, a gente vê isso, essa fala até com frequência. Na verdade, não é uma falta de entendimento, né? Ele não tá... Às vezes ele tem uma idade cronológica que não é compatível com a idade mental e ele está tendo as mudanças físicas, maturacionais, biológicas e não sabe lidar. E a gente com está aquilo. pronto Exato. E a para conversar com esses pais e orientá-los, né? Sem esses preconceitos até nossos, né? Sem esses tabus, porque a sexualidade da pessoa com deficiência ainda é um tabu gigantesco. É uma coisa que, e assim, essa fase da adolescência, com o típico, já é uma fase onde eles estão descobrindo o corpo, onde eles estão tendo mudanças. E aí, com o atípico, nós, como profissionais, nós estamos prontos para ter essa conversa com os pais, a orientar sem preconceitos, a tirar dos pais esses preconceitos. Fora a vulnerabilidade, é uma coisa que a gente precisa falar, né? A gente está num país que para as meninas típicas já não é seguro, né? Falando aí da violência sexual. E o quanto também é subidentificado a deficiência sexual, a violência sexual nas meninas, nos meninos também, porque eles são muito mais vulneráveis. Não vai contar para ninguém. Exato. O que vocês estão colocando aqui é um equívoco enorme, né, da hipersexualização, né? Por exemplo, como você falou da síndrome de Down. Os jovens, os adolescentes, eles têm desejos, têm prazer como qualquer outro, né? Então, se essa questão não for discutida, né, num local seguro entre pais, profissionais, envolve educadores, a ideia equivocada, ela se perpetua, o jovem é podado dos seus desejos, por mais que a gente veja, né, a gente está observando os jovens com deficiência, eles estão namorando, né, então tem os seus compromissos como qualquer outro jovem, tem os seus grupos, mas eles correm riscos. Exatamente. Se não se protegerem. Existem campanhas, existem grupos, né, trabalhando essa questão, né, da sexualidade justamente para prevenir abusos. E o abuso, tanto das meninas quanto meninos com deficiência, é real. É aquela pessoa que está mais próxima dela. É uma realidade cruel, mas ela existe, ela precisa ser conversada. É a mesma realidade da pessoa típica, né? Então, a violência sexual ocorre da mesma maneira. Então, se isso não for discutido,
né, em casa, com a família, com esses profissionais, a gente não vai ter como, né, dar essa proteção que os pais tanto desejam, né? Exatamente. E essa fase da adolescência, né, Vânia, é muito desafiadora. Os jovens, eles querem o quê? Estar em grupo. Enquanto eles estão naquela fase da escola, né, aquele período escolar primário que se falava anteriormente, né? Hoje a gente tem aí o colegial, eu não sei agora a terminologia agora. Ensino médio, ensino médio, desculpa. Aí o que acontece? Eles estavam protegidos, todo mundo conhece, não necessariamente quando ele faz essa transição, ele fica na mesma escola. Se ele fica, ok, ele continua ali com uma rede de proteção, porque são profissionais que já conhecem esse jovem desde a infância, conhecem não só os profissionais, mas às vezes os amigos também são uma rede de proteção, que cresceram com aquela criança, né? Mas eles não querem também ficar só com aquele grupo, né? É natural, nós todos somos adolescentes, né? A gente quer expandir a nossa rede social, né? Os nossos contatos. E aí, o que acaba acontecendo? Reduz os convites. Sim. Né? São as viagens, são as festas. Eu tô mais pesado para me transferir. O uso do Isso. banheiro, enfim, tudo isso acaba dificultando, precisa de um planejamento para que ele vá, justamente por algumas limitações, barreiras que vão sendo colocadas e isso vai dar muito trabalho, então, né? Melhor deixar. E é por isso que é preciso uma ponte que faça essa transição junto com os pais, né? Numa ponta tem a criança e a família, na outra ponta a escola, por exemplo, nessa transição para o ensino médio. Depois para o trabalho, numa ponta está a pessoa com deficiência, na outra ponta está a empresa. Quem é que faz esse meio campo? Nós temos instituições que fazem isso? Tem, né? Temos, mas são muito reduzidas. Para o número, né, para a nossa população com pessoas com deficiência. Então, como é que eu preparo esse jovem? Né? Então, eu tenho que descobrir quais são as competências, os gostos pessoais, né? Porque a gente escolhe também o que a gente quer fazer, a partir da experiência que a gente teve previamente, falar, eu vislumbro lá na frente que eu quero fazer, né? Me formar em alguma coisa. Nós nos formamos aqui enquanto fisioterapeutas, né? Então, quais são as competências? Quais são os gostos desse jovem? Quais são as possibilidades, então, que ele tem mediante isso? Como é que eu vou trabalhar esse jovem para que ele consiga, né, fazer dessas suas qualidades, né, possibilidades reais de avançar nas idades escolares e avançar, não só nas idades escolares, se formar e ter um emprego. Então, essa construção, ela precisa ser feita de uma forma mais adequada. E aí, o que acontece? As famílias que têm condições financeiras para tal e as famílias que não têm. Né? Então, quando eu lido com essas duas populações, né? Pacientes particulares e jovens, crianças, né? Famílias que não têm recursos. É real. Ela falou, Cris, não dá, eu desisti da escola. O prognóstico, ele é influenciado pela rede de apoio, rede de assistência, né? Então, até a gente vai pensar em comorbidades que vão acontecer aí, né, mais precocemente. Então, se essa pessoa com deficiência, vamos pensar numa coisa que é básica para todo mundo, que é a atividade física, é se movimentar. A gente tem várias diretrizes para nós, típicos do que é um comportamento sedentário e do quanto de atividade física a gente tem que fazer semanalmente para se manter saudável, para prevenir obesidade, para prevenir tudo que vem aí associado ao sedentarismo. Então, aumento de diabetes, colesterol, essas coisas que todo mundo já sabe. Se você tem uma pessoa com deficiência que não consegue que tem a sua mobilidade reduzida e não tem acesso a serviços locais, públicos, privados, que sejam uma academia, não consegue colocar isso em prática.
como é que ele vai, o que que vai acontecer? Essas comorbidades que talvez entrariam sim com a idade, mas lá na frente elas vêm antes. Então a gente vê um risco maior de adoecimento dessas morbidades que a gente chama, né? Piorando o quadro, piorando todo o contexto da família em si, né? Então, se essa criança é muito mais pesada para essa mãe transferir de lá para cá, cada vez menos ela vai ser mobilizada e mais grave vai ficar o seu quadro motor. E isso aumenta o que a gente chama lá de carga da doença, né? Que é burden of disease. É um dos pontinhos dessa carga, né? Que a gente tem a carga social, a gente tem várias questões. Mas justamente pelo contexto, pela falta de acesso. Eu poderia fazer isso, mas eu não tenho onde fazer. Né? Até pracinhas públicas com acessibilidade. A gente tem várias praças públicas com aqueles equipamentos para atividade. Tem alguma que vocês conhecem que tem algum equipamento pensado para o cadeirante? Para atividade, não. Eu já vi alguns, assim, parques acessíveis, que aí você olha e fala assim, acessível para quem? Né? Mas, realmente, assim, para atividade física da pessoa com deficiência... Principalmente quando você pensa nessa população de adolescente, né? Porque a gente está falando de parques aqui e eu moro perto de um parque que tem um equipamento para deficiente, que é aquele que você consegue entrar com uma cadeira de rodas e balançar. O deficiente ali, no caso, a criança, o pré-adolescente. Só que desde quando inauguraram, esse equipamento está interditado. Nunca foi liberado. Só colocaram lá e está interditado. É o que eu falo, Crítica. Porque é do lado da minha casa, seria algo, né, que daria ali Mas, enfim. Então, a gente vê muito pouco investimento para atividades mesmo para essas pessoas. Se você vai para uma academia, talvez você não encontre um profissional ali de educação física que possa orientar aquele aluno. Eu tenho amigos particulares que têm deficiência física, frequentam, e sabe, colocam até barreiras que nem existem para que ele pratique uma arte marcial, um esporte, né, de contato, que dá para fazer tranquilamente sem equipamento nenhum, só com a criatividade mesmo. Não, você não pode porque você é deficiente. Já vi muitos amigos frustrados por conta disso. A gente mudar essa perspectiva de reabilitação, de cura da deficiência... Exatamente. De consertar essa pessoa para uma promoção de saúde. Não, né? tem que ser um fisioterapeuta. Não precisa ser o fisioterapeuta. E até pegando um gancho no que a própria Ju comentou, né? Ela falou assim, a pessoa com deficiência, um quadro neurológico, ele vai ficar eternamente fisioterapia? Não, gente! Ele tem que receber alta, ele tem que ir Mas para a ele tem que ser vida, preparado mas ele para tem que essa... ser preparado. Exatamente. E a atividade física é parte desse processo, é fundamental, justamente por tudo aquilo que ele pode prevenir. Então, também, quando nós falamos em reabilitação, nesse processo, o profissional de educação física também tem que estar envolvido conosco. Né? Eu tenho alguns colegas da área da educação física, né, profissionais da educação física, que já fazem esse trabalho, mas ainda são poucos. Né? Então, a gente precisa direcionar melhor, justamente pensando na prevenção daquele jovem que é adolescente, que fica em casa, porque não tem outras atividades. É uma queixa, e aí não é algo que eu, Cris, enquanto na minha experiência clínica, as mães trazem, né? Os próprios estudos apontam isso, né? Que o adolescente com deficiência, ele fica mais apartado nessa fase da comunidade. Então, qual é a tendência natural? Ficar em casa, na frente da TV, na frente do computador, sem praticar uma atividade física. Então, isso limita, né, a sua participação no momento em que, pela fase, o que ele quer estar ali junto. Além do prejuízo de fazer saúde parte mental. Do prejuízo de saúde mental. E a preocupação, porque aí nesse processo, os pais acabam adoecendo também. Sim. Porque você falou da carga de doença, a gente tem a carga da doença em si e tudo que isso acarreta. Então, é a família que às vezes não tem a condição financeira para bancar, né, aquele processo de transição. Né? Um local que esteja preparado para tal. Às vezes a família não consegue também, porque um dos componentes da família tem que parar de trabalhar. É real, né, gente? A gente gente sabe. muito real. É muito real. Então, tem uma perda financeira.
Aí tem um impacto físico, né? Se às vezes a pessoa tem um sobrepeso, fica difícil para o cuidador que também está envelhecendo fazer as transferências. Então, tem um impacto físico, tem um impacto emocional, tem um impacto mental, né? E aí o adoecimento recai sobre aquela família como um todo, principalmente aquelas que não têm uma rede de apoio, Sim, né? É bem complicado esse processo, e ele precisa ser visto, né? Porque é isso, eles não são preparados para viver nesse contínuo, nesses outros ciclos, né? E aí a gente pensa, e o envelhecimento? A gente falou aqui de adolescência, a gente falou de adulto, e a gente nem conseguiu ainda chegar no mercado de trabalho. Uhum. E o envelhecimento? O que que a gente sabe, Cris, em relação ao envelhecimento da pessoa com deficiência? Assim como na nossa população geral, né? Como todo o avanço tecnológico, os cuidados em saúde melhoraram e eles sobrevivem, né? Por mais anos, as doenças que acompanham essa população, elas se assemelham também àquelas da população geral. Então, tem que prevenir doenças cardiovasculares, né? Em algumas circunstâncias, demência precoce. Então, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, né? Eles acabam, né, tendo dificuldades de memória mais precocemente pelo quadro de demência. A pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, né, em função de todos os acometimentos musculoesqueléticos, eles vão conviver com dor. Imagina, né, uma pessoa que, com o passar do tempo, convive com dor. Eu estou falando aqui só de alguns pontos, né, Sim, porque são várias questões que estão envolvidas aí e que a gente precisa pensar em manter a qualidade de vida dessa população durante esse processo. Então, eu lembro, né, que foi acho que mais ou menos em 2002, houve aqui em São Paulo mesmo, né, um simpósio sobre o envelhecimento da pessoa com deficiência. Olha, já passamos 24 anos. Hoje se fala mais, porque a população, né, idosa tem aumentado. Então, são cuidados que começam na infância, passam pela adolescência e não podem se perder durante a fase adulta. Mas aí o que acontece? De novo, é preciso recurso financeiro, né? Boa parte das famílias não tem esse recurso. E os sistemas de saúde também têm dificuldade em lidar com esse processo. E a gente vai falar de algo que é tão óbvio, né? Que é a prevenção, a atenção primária. Para a gente e que é para qualquer pessoa. Isso preveniria uma série de comorbidades. A gente fala até de redução do impacto financeiro para o sistema de saúde como um todo, né? Porque a gente fala, nossa, falta recurso, sim. Mas deixar sem assistência encarece toda a rede de assistência. Exatamente. Então, a gente precisa dessa visão e dessa vontade política. Não vai gastar mais, pelo contrário, vai ter um investimento assertivo, preventivo. É a mudança de olhar mesmo. E as famílias, né, elas têm assim, gastos estratosféricos, né? Eu não sei aqui no Brasil, eu soube que havia algum estudo nesse sentido de acompanhar qual é o custo ao longo da vida de pessoas que tenham deficiência. Eu não sei se esse estudo saiu de fato ou não, mas eu andei lendo a respeito, né? Lá fora, nos Estados Unidos, teve um estudo apontando que ao longo da vida de uma pessoa com paralisia cerebral, estima-se que a família invista $900 mil, que inclui consulta médica, cirurgias, tecnologia assistiva. Gente, se a gente trouxer para os nossos países de baixa, média renda, né? Isso é muito alto. Muito comparado com o salário mínimo do país. Exato. Então, é preciso pensar como. Gente, eles estão envelhecendo, né? Então, nós precisamos de dados. Então, dados de a prevalência de paralisia cerebral, de síndrome de Down. A gente tem visto iniciativas, né?
A gente tem uma dificuldade até desses dados básicos no Brasil, Exato, né? no Brasil, e que a gente tem iniciativas agora sendo feitas, né? Então a gente precisa desses dados. Quais são, né, aquelas comorbidades mais comuns? Para que os gestores possam direcionar os recursos para aqueles momentos que são decisivos e que as famílias que não tenham esses recursos, né, possam receber assistência. Aí vocês vão falar assim, nossa, Cris, mas isso é muito utópico, está muito longe, né, daquilo que a gente tem de política, dos recursos, mas a gente precisa cobrar. Isso né? precisa Exato. começar a acontecer. Precisa A gente começar pode a não ver na acontecer. nossa geração, Isso! mas essa visão de que você quer deixar para o mundo algo, né? Então, tá, eu não posso, eu posso não pegar, o meu filho pode não pegar o meu neto, será que pode começar a ver essa mudança de mentalidade, né? Então, acho que a gente tem que colocar a semente. E eu acho que assim, teve uma mudança, é inegável, né? Do período que me formei, há 30 anos atrás para cá, eu vejo mudanças, sim, que são significativas, mas que estão muito distantes entre aquilo que tem na lei e o que na E a prática, de realidade. fato, acontece, a realidade. Sim. E aí, quando você recebe os relatos das famílias, né, tem hora que você fala assim, não, você vai lá, vai brigar por isso Vai mesmo, fazer. vai fazer, vai denunciar, porque é necessário, porque se não for dessa maneira, a gente não consegue emplacar aquilo que é necessário. Exatamente. Nós teremos assunto para muitos e muitos e muitos episódios. Tem muita coisa bem para polêmico. discutir a respeito disso. Mas, infelizmente, nosso tempo hoje está acabando. Então, para concluir, Cris, eu queria saber qual o seu recado para os profissionais, tanto de saúde como educação, para melhorar e transformar esse processo de inclusão hoje. O que está no nosso alcance e quais as reflexões que podemos fazer para melhorar enquanto sociedade? Acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, né? Eu acho que tem muito ruído, o que eu quero dizer em termos de ruído? Tem muita gente falando a respeito, né? Mas o quanto elas estão se comunicando. E que pessoas? Desde os profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação, famílias, as pessoas com deficiência. Então, é preciso haver um momento em que essa comunicação ela tenha uma convergência, né, para brigar pelas pautas que são tão necessárias para a pessoa com deficiência, né? E a gente faz parte desse processo. E, além de comunicação, eu volto a insistir, educação. Educação no sentido de que as pessoas precisam saber quem é a pessoa com deficiência, por mais que elas tenham a visibilidade que não tinham anteriormente, né? Elas precisam ocupar espaço. Educação em relação à educação formal dessa população também, né? Eles precisam avançar, elas não podem deixar a escola. Precisa ter algum mecanismo que favoreça isso. E envolve também, quando a gente fala em educação, pesquisa. Né? A gente tem a nossa experiência clínica, a pesquisa vai dar, né, aquele base. respaldo, a base para o que a gente está fazendo. Mas eu entendo que comunicação é fundamental. Muito obrigada, Cris. Foi um prazer ter você com a gente. O nosso podcast vai acabando por hoje. Não deixe de nos seguir, compartilhar, comentar, levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Tudo isso só é possível graças às pessoas e empresas que nos apoiam. Se você quer apoiar o nosso projeto, entre em contato com a gente e siga o Gente que Pode.